Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, e o tema do estudo de hoje é A Cura do Cego, parte 1. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje é João, capítulo 9, nos versos 6 e 7. E aqui, a Bíblia nos diz o seguinte: Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. Várias passagens do Antigo Testamento apontam nessa direção. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 5, 2 Reis capítulo 5, do verso 15 a 27, o capítulo 15, verso 5, e 2 Crônicas capítulo 26, do verso 16 ao 21. Mas a história de Jó deveria mostrar que isso nem sempre é verdadeiro. Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas, nesse caso, apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. O relato contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus formou o primeiro homem do pó da terra, como está em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Assim como Jesus fez lama para dar ao cego o que lhe faltava desde o nascimento. Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem um padrão comum, uma expressão do problema, a condução da pessoa a Jesus, a cura e o reconhecimento da cura, acompanhado de louvor a Deus. Na história de João, capítulo 9, essa sequência é completada no capítulo 9, verso 7. Mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. Essa discussão gira em torno de dois pares de conceitos que estão relacionados e são contrastados: pecados, com as obras de Deus e cegueira, e com visão. É somente em João capítulo 9, verso 14, que o narrador, no caso aqui o apóstolo João, conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado, o que, segundo a tradição e não segundo a Bíblia, violava o mandamento. E assim, os fariseus consideraram Jesus como transgressor do sábado. A conclusão deles foi que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado, conforme registrou João no capítulo 9, verso 16. Mas outras pessoas acharam inquietante que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. E concluindo, o cego ficava cada vez mais consciente de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para sua leitura bíblica. O Reavivados por Sua Palavra. O Reavivados por Sua Palavra é o programa de leitura onde se lê um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é João capítulo 2. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.